Aí, mas ele conhece profundamente a sua obra e ele leu, né, o seu último livro, né? Aí ele falou assim, pô, já que você vai estar com o Goulart, pergunta o seguinte, o Goulart certa vez disse que ele é o rei dos impasses, né? Então, depois de implodir o parnasianismo, quando descobriu o modernismo, de implodir a sintaxe na luta corporal, ir até o limite da poesia neoconcreta, virando quase um artista plástico em vez de poeta, levar o prosaísmo ao limite com nasce o poema, será que ele, né, alguma vez já pensou que em como deixa, né, numa situação difícil os seus próprios leitores, né, no impasse em que deixa os seus leitores, né? E no último livro do Por Cima, né, em alguma parte alguma, ainda conseguiu subverter a ordem e a desordem, né? O que virá depois disso? Porque ele teve a sensação de, pô, qual a próxima bomba que o Goulart vai lançar aí pra gente ficar pensando e refletindo. Eu não faço nada disso deliberadamente. A razão é essa. Eu não faço deliberadamente, quer dizer, eu não fico, eu já fiz isso, agora vou fazer aquilo, eu não penso nisso. Todas essas coisas que aconteceram com a minha poesia aconteceram normalmente, pelo fato de que eu vou fazer como isso aqui, como esse troço, quer dizer, o acaso. Eu costumo dizer, né, que o acaso é um fator decisivo na vida das pessoas. A gente não presta atenção nisso, mas na verdade e não é só na vida, como no trabalho. Se você vai fazer um poema, você parte de uma folha em branco, né? A folha está em branco, não tem nada escrito. Então, todas as possibilidades estão ali. É infinita as possibilidades do que você vai escrever. Se ainda não escreveu, não tem nenhuma palavra ainda, você tem uma ideia. Eu vou escrever sobre jasmim, mas é uma palavra. Mas o que eu vou dizer? Eu ainda não comecei. Quando eu escrever a primeira frase, eu reduzo a probabilidade. Tá certo? Agora tem menos probabilidade, porque já tem duas palavras ali. E à medida que eu vou fazendo, é um jogo entre acaso e necessidade. Acaso é probabilidade, né? É a mesma coisa, né? O que é provável, o que é possível, o que pode ocorrer, né? Então, no curso disso, você não sabe que poema vai nascer. Você não sabe. Ele vai sendo feito à medida que ele vai sendo feito. E você vai descobrindo e encontrando as palavras à medida que uma condiciona a outra. Não é verdade? Então isso, eu vivo isso muito, vamos dizer, intensamente, porque eu não vivo pensando em fazer poesia e não vivo preocupado com fórmulas ou com... É sempre um espanto e uma aventura. Então, no curso disso surge alguma coisa que depois me faz desdobrar, tá entendendo? Por exemplo, esse negócio do jasmim, que foi lá na casa da Cláudia, ali onde ela mora, que tem um jasmineiro, que sai de noite, aquela história que todo mundo... Então, quando eu fui escrever aquele poema, aí surge no meio do poema o seguinte, bom, o jasmim, mas o que é o cheiro, o aroma? A ciência diz que são moléculas que ficam no ar. Então elas não têm ordem, flutuam. Então é o meu olfato que dá ordem para aquilo. Então é desordem e ordem. Como no poema. Tem uma N possibilidade. Então essas relações vão criando dentro do poema outras descobertas. Aí terminou gerando um poema. A desordem. Aí tem um poema no livro que começa. Meu assunto agora é a desordem. Agora, tá entendendo? Então uma coisa vem da outra. Não é deliberado, não é planejado, né? É uma aventura. Por isso é que acontecem essas coisas. Nasce um poema é uma ode a isso, né? O poema nasce um poema, né? E como nasceu esse poema? Eu estava dando uma entrevista e a moça perguntou, mas como é que nasce o teu poema? Como é que você faz o poema? Aí eu comecei a dizer, aí no meio do caminho eu falei assim, isso é um poema. Você já deu entrevista com um poema. Eu vou interromper essa conversa. Só um minutinho, vou anotar. Desviei a conversa e tratei de vir embora para casa. O que acontece também com os músicos. Comecei a inventar o poema. Os músicos fazem músicas de bate-papo, de entrevista, claro, né? É isso mesmo, mas tudo é assim. Tudo é assim. Uma coisa que inspira misteriosamente, né? Pois é, e esses fatores eventuais, casuais, eles têm
é muito importante. Quando o cara fica engessado, ele dificulta a criatividade dele. Aí fica chato. Não é verdade? Se tiver um objetivo com o poema, esse poema vai romper com os padrões de não sei o quê. É o negócio, a poesia concreta é o fracasso que ela é, né? Ela virou só publicidade e imposição dentro da universidade, porque é fácil você ensinar um tipo de poesia que tem uma teoria, né? Difícil é você falar do Drummond que não tem teoria nenhuma. Criei o livro do... não tem espontaneidade, né? Sim, claro, primeiro, é uma coisa teórica, mas é uma coisa pobre, exatamente porque falta a ela essa espontaneidade, esse improviso, essa coisa. Eles chegaram a ponto de querer fazer que a poesia ser feita matematicamente, foi quando eu rompi com eles, quando eles queriam que eu assinasse um documento, um manifesto dizendo isso. Eu falei, isso é uma charlatanice. Vocês são os cretinos, porque isso é impossível, você sabe que é impossível e está dizendo... Era assassinato a poesia, né? Fazer um cálculo. Né? É impossível, tanto que eles nunca fizeram. Eles fizeram um manifesto, tá? Faz um manifesto, depois não faz nada, porque é impossível fazer. Só que quando eles me mandaram o texto, eu falei, cara, isso não há possibilidade de fazer isso. Isso é uma maluquice, porque uma equação matemática não pode determinar uma palavra, porque são linguagens diferentes. Não há relação causal entre uma coisa e outra. Não há, é uma maluquice. Pode ter pelo acaso, né? Casualmente você pode encontrar num poema feito uma equação matemática que se encaixa nele, mas o contrário é impossível. É impossível. O matemática é soneto, que é matemática, que é tudo medido, mas é exterior à palavra. Não é aquilo que determina a palavra, é uma coisa externa, é uma forma exterior à palavra. Não é agora uma equação que vai determinar que palavras vão constituir o poema. Isso é uma maluquice, isso não... Tanto que eles, claro, romperam, porque eles eram fanáticos nas manias deles, nas ideias, né? Aí romperam comigo, nós rompemos e tal, e eles nunca fizeram poesia matemática nenhuma. Quando foi um dia, o Décio Pinhataro me procurou aqui no Rio, a mim e o Reinaldo Jardim, que nós fazíamos o suplemento Jornal do Brasil, ele falou, olha, eu queria conversar com vocês, porque nós estamos dando um novo desdobramento para a poesia concreta, então, eu digo, sim, mas o que é? Qual é o negócio? Não, o negócio é o seguinte, porque a indústria brasileira sempre foi uma indústria de consumo, né? E agora é que ela está se transformando numa indústria de base, com grandes usinas e tal. Então, a poesia brasileira sempre foi uma poesia de consumo. Vamos ter que fazer uma poesia de base, essa que é a nossa ideia. Eu falei, mas você já escreveu algum poema de base, não? Não, nós temos só o manifesto. Eu falei, não. Estamos contando com o senhor. Não, manifesto não. Cadê a poesia matemática? Cadê a poesia matemática? Vocês só fizeram o manifesto, mas a poesia vocês não fizeram. Agora, não fizeram agora outro manifesto para outra poesia que também não vai ser feita. Manda os poemas de base que a gente publica agora. O manifesto a gente não publica. Claro, eles nunca fizeram nenhum poema de base, que eu não sei nem o que é. O que vem a ser isso? Cara, é uma besteirada, mas manifesto é um documento nascido da política. O primeiro manifesto é o Manifesto Comunista de 1848. A partir daí, começaram no campo das artes os manifestos, que como os manifestos políticos, promete e não faz, é a mesma coisa. É só promessa que não se realiza. Pretende engessar quem vem depois, né? Porque se eu que estou começando a escrever poesia agora, acredito naquele manifesto, eu não faço nada com a vida. Fica preso, né? Porque quem já está fazendo... Como você vai lá e rompe. Mas quem não começou ainda fica achando que aquilo fica achando que não tem espaço. É uma condição para a sua fazer produção. Poesia, é uma besteirada. Glória, agora que papo é esse? Você falava em decassílabo? Não, como é que fala em decassílabo? Não, porque você se vicia. Você se vicia. Porque
Vamos dizer assim, alma minha, gentil que te partiste, tão cedo dessa vida, descontente, repousa no céu eternamente e vira cá na terra, sempre triste. Cilada, eterno pouso, que subiste, memória dessa vida. Então, você de tanto ler isso e de tanto fazer isso, daqui a pouco você já está fazendo decassílabo de mim. Então, e eu faço isso para ironizar também essa ideia, para mostrar o quanto essa visão acadêmica condicionava os poetas. Porque grande parte dos poemas parnasianos, especialmente de Alberto de Oliveira e de outros poetas, é só métrica, não tem nada. Não. Porque o cara fica viciado naquilo e ele pensa que porque está tudo certinho que é poesia. Porque, tá entendendo? Está certinho do ponto de vista da medida e da rima, mas não tem nada dentro. Você está entendendo? O bolo está redondinho, mas o gosto é horrível. É horrível. Então isso que é o grande problema de uma poesia pré-estabelecida, com normas pré-estabelecidas. É claro que os grandes poetas usavam isso e sempre como um meio, não como um fim, né? Vou fazer um soneto, não importa o que tenha dentro, quer dizer. É claro que Camões não fazia isso, o Raimundo Corrêa não fazia isso, né? Mas o próprio Alberto de Oliveira tem alguns poemas que são legais, mas a maioria ele se viciou e o João Cabral, o nosso João Cabral, que escreveu belíssimos poemas, uma grande parte da obra de João Cabral, como ele ficou fixado no problema formal, uma grande parte da poesia de João Cabral, especialmente Sevilha andando Sevilha, que são os últimos, é só forma, não tem nada dentro, ao contrário do Ovo da Galinha, que é um poema belíssimo, riquíssimo, o Cão Sem Pluma, tem uma série de coisas em que ele, porque você se vicia, foge do controle, você está entendendo? Você fica tão encantado com aquele... Com a música, com a música, a coisa que você acha que está fazendo, tá entendendo? Então, isso não dá certo. Por isso que quando eu tomei conhecimento da poesia moderna, e eu já falava em decassílabo, que significa que eu estava super viciado, né? Rompi com tudo. Mas aí eu rompi mais do que os modernistas. Eu rompi a tal ponto que eu terminei na luta corporal desintegrando a linguagem. Porque eu queria fazer uma coisa impossível, que era que a linguagem nascesse com o poema, que nascesse junto, né? O que é impossível. Né? Eu terminei fazendo, a linguagem nascer junto com o poema, só que ninguém entende. A linguagem é social. Se eu vou inventar uma linguagem, então eu entendo, o resto não entende. Mas eu tenho uma mão cheia de poetas por aí fazendo isso, né? Não querendo que a linguagem nasça necessariamente com poema, mas fazendo poemas que só eles entendem, né? Sim, e quanto mais só eles entendem, mais respeitados eles ficam. Acho espetacular isso. A coisa fica tão análoga, né? Mas é só entre eles. Mas é uma cobra mordendo o próprio rabo, as pessoas ficam ali. É uma curriola, porque esse que é o problema. Aí você fica numa curriola e isso não sobrevive. Isso não sobrevive, porque quem carrega a poesia no colo é o povo. E amigos e tal, escrevem sobre você e tal, e dizem que você é o máximo, mas aí morre o amigo, morre você e fica só o poema, que se ninguém gosta... Dormindo na estante. Porque se ninguém gosta... Ninguém vai comentar, vai indicar... Porque o que faz o poema sobreviver, o que é? É que eu pego, leio o poema aqui, o Boccaccio, e cara, esse cara era um grande poeta, realmente. Aí pega e diz pro outro, olha, poxa, um grande poeta. E manda pela internet, foi o caso da Renata. Aí você manda, tá entendendo? Ela mandou isso o poema dela pra mim, no blog dela, acho que era escrito pra mim, aí foi coincidência de ter feito o Rodrigo, né? Hoje Rodrigo, não sei o nome. Fica eternizado no pensamento, né? No raciocínio, você vai passando, né? Transmitindo as ideias, vai evoluindo, né? O poema vai tomando proporção, né? Vai crescendo. Mas se ninguém gosta, você está entendendo? Se aquilo que você fala não se comunica com a outra pessoa, ele não vai sobreviver. Aqui no Brasil, geração de 45, quando eu cheguei no Rio, em 1951, a literatura jovem brasileira era dominada pela geração de 45. Então era Fred Pinheiro, era Afonso Férez de Souza, era
Lê do Ivo, era dois poetas de São Paulo, que eu esqueci, Saldanha Coelho, eles tinham uma revista chamada Revista Branca, tudo quanto é suplemento, tudo quanto é revista literária, jornal, tudo estava o nome deles, estavam os poemas deles, estava, certo? Eles também tinham seus críticos, que eram da mesma geração, que achavam aquilo uma maravilha e tal. Você se lembra de algum desses nomes que eu citei aqui? Saldanha Coelho, Fred Pinheiro, mas sumiram todos. Porque era tudo de Araque. Está entendendo? Uma patota ali, João. Sim, eles não eram poetas de verdade, quer dizer, entre si eles se ajudavam, e um escrevia sobre o outro tal, e coisa, um dirigia o suplemento, aí botava os poemas dos amigos no suplemento. Então, enquanto durou aquilo, sim, ficou. Mas aí morreu um, morreu outro, morreu outro. Aí ficou o poema sozinho, sem ajuda nenhuma. Como não presta, então não sobrevive. O Freitas, esse meu amigo, ele sempre comenta, quando ele lê o poema, volta e meia ele relê o poema sujo, aí ele fala, toda vez que eu leio o poema sujo eu faço um caminho sem volta, modifico alguma coisa em mim, alguma percepção. E aí, quando ele começou a falar muito de você pra mim, que até então eu não conhecia muito a sua obra, aí eu fiquei super interessada, corri atrás e tal, aí ele falou, Renata, presta atenção, esse é o tipo de poesia que você lê e faz um caminho sem volta, que tem umas frases que vão te levar a uma reflexão profunda e muito maior, né, sobre o universo, as coisas, como as coisas interagem, desde a banana podre até o jasmim, e tem uma percepção maior de tudo ao redor. Claro, porque é isso, por isso que eu digo, a poesia nasce do espanto, nasce de uma perplexidade, de coisas que são banais, mas que... Dia a dia, né? Mas que, de repente, você, como a história que eu conto, que eu estava aqui vendo televisão, sentado aí, toco o telefone, eu vou me levantar para ver o telefone e meu osso, o fêmur bate, né? Traque. Aí eu atendo o telefone, pô, eu tenho um osso dentro de mim. Quer dizer, eu sei que eu tenho, todo mundo sabe, uma coisa é saber, outra coisa é sentir, bater um no outro, materialmente. Quer dizer, poxa, mas eu sou esse osso? Esse osso pensa? Aí começa uma reflexão real, não é nada literário, né? É de fato uma indagação, quer dizer, o que aconteceu algo. E eu botei o título do poema, Acidente na Sala, quer dizer, surgiu aconteceu uma coisa, aí subiu. Tá entendendo? Então não é, então, por isso escrevo pouco, porque eu não posso provocar essas coisas, ninguém pode provocar, acontece ou não acontece. E tem os assuntos, quer dizer, na sua poesia, por exemplo, tem essa coisa do corpo, tem uma coisa do cotidiano, né? E tem essa coisa dos cheiros, por exemplo, passeia pela sua poesia toda, né? Então, tem coisas específicas que tem mais chance de despertar essa fagulha da poesia, claro, né? Claro. Isso é bacana quando você vai conhecendo a obra poética assim, mais profundamente de alguém, você vai acompanhando, né? Porque essa coisa, quer dizer, porque cada poeta tem lá os seus